E aqui, quando a gente vai para essa parte, né, para falar das medidas da variabilidade da frequência cardíaca, a gente vai ter as medidas de domínio do tempo, domínio da frequência e os métodos não lineares, tá? Dentre esses três, pessoal, o que menos vai ser utilizado na prática de vocês, ou quase nunca, tá? Não quer dizer que não serve, é os métodos não lineares. Porque para trabalhar com isso aí, você vai ter que ser bem X-Men mesmo, né? Como se fosse o Wolverine que vocês estão vendo aí em forma de Minion. Por quê? Tem que saber trabalhar com o Cubius para poder gerar esses gráficos. Vocês vão ter que entender o que significa cada uma dessas curvas aí, né, que você está vendo, SD1, SD2 lá no Cubius, o que isso representa. Então, é por isso que essas questões eu não vou abordar agora, não vou falar sobre isso aqui, vou dar uma pincelada, porque isso aqui vai ser útil para se alguém de vocês quiser fazer, o meu TCC, eu preciso de extrair os dados, eu preciso tratar os dados de variabilidade, eu vou fazer algo nesse sentido, porque no dia a dia não é aplicável. Você não vai conseguir usar isso com eficiência, certo? Então, mais uma vez, não estou dizendo que não serve, que não funciona. Eu estou dizendo que pela praticidade é difícil a gente trabalhar com isso no dia a dia, certo? Se eu fosse escolher, então, entre domínio do tempo e domínio da frequência, eu ficaria com as informações de domínio do tempo. Mais uma vez, não que as informações do domínio da frequência, as medidas de domínio da frequência não sejam importantes, mas vocês já viram que, principalmente a questão do HF, se eu não tiver um controle, um ajuste muito certinho ali da respiração, qualquer puxada ou qualquer respiração mais exacerbada ou mais controlada, eu vou influenciar na resposta do HF. E aí eu posso ter um subjulgamento, uma interpretação equivocada pelo padrão ventilatório. É a mesma coisa que se eu tomasse qualquer bloqueador que interferisse diretamente na parte da respiração, com certeza o HF ia ser muito prejudicado nesse sentido. Então, a hora que eu olho para o domínio do tempo, eu tenho variáveis mais estáveis, menos alteráveis por ações externas e que me permitem uma rápida visualização e uma rápida interpretação para a tomada de decisão. Eu não tenho que ficar pensando muito, talvez, no que aconteceu, se ela pode ter sido influenciada com uma coisa ou outra que possa ter poluído. Até porque, se tiver, o próprio aplicativo vai falar assim, que você tem alguns artefatos da medida, tá? Então, se vocês forem escolher, com certeza seria domínio do tempo, e a gente vai ver quais dessas informações de domínio do tempo ainda a gente deve extrair aqui para usar aquilo que é pontual e prático para nós, certo? Antes até mesmo de adentrar na questão das medidas aí de domínio do tempo, a gente entender um pouquinho melhor elas, pessoal, isso aqui, muitos de vocês já viram, outros não. Isso aqui deve ser muito considerável. Então, quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui, porque lá no final da aula de hoje vai ter a proposta da atividade que vai englobar isso aqui, tá certo? Então, quando a gente fala na avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, pensa comigo, todos vocês que aí estão, vou fazer uma avaliação cardiorrespiratória com alguém hoje. Ele vai ter treinado pesado, qualquer treino que vá atrapalhar a avaliação hoje, cardiorrespiratória que eu vou fazer com ele? Não. Eu vou fazer um teste, sei lá, de um RM, eu vou fazer uma aplicação do VBT, eu vou fazer teste de sprint repetido, eu vou fazer um ioiô no campo, hoje com um cara, certo? Com um cara. Vou deixar ele treinar pesado na sessão anterior para vir fazer hoje o teste? Não posso, porque esse simples cenário pode poluir o teste do indivíduo e me dar informações não precisas e principalmente reduzir, às vezes, até a performance dele no próprio teste. Então, apesar de cientistas, caras referências falarem, olha, não tem necessidade de você fazer uma medida baseline de variabilidade de frequência cardíaca, eu sempre vou sugerir que antes de você trabalhar com o cliente de vocês e até a própria avaliação que vocês vão fazer com vocês, então atenção, tá? Isso, tomem cuidado a partir de amanhã, domingo. Na segunda, vocês começam as propostas das atividades que vocês vão ver lá no fim, mas uma delas que eu vou pedir é que vocês monitorem a variabilidade de vocês. Então, eu preciso que pelo menos esse indivíduo esteja com 24 horas ali de nenhum tipo de estímulo que seja de característica pesada, que eu vá ativar as fibras do tipo 2x, que o cara fez um intervalado intensivo, que é algo que eu sei que pode trazer resquícios para a minha avaliação do dia seguinte.
É lógico que outros fatores, se o cara vai dormir mal, se o cara vai beber e te desobedecer, alguma coisa, isso você não pode controlar. Mas ó, nem o exercício, né? Porque se quiser fazer alguma coisa lá, ele vai fazer. Mas enfim, pelo menos você recomendar para que ele não faça nada já te ajuda. Né? E não mudar o comportamento dele. Se ele vai dormir mais tarde, se ele dorme no padrão dele, deixa ele fazer o que tem que ser feito. Só cuida do treino. Então, antes de fazer esse teste da variação da variável da frequência cardíaca, peça que seu aluno, que o seu cliente, fique 24 horas ali em repouso sem nenhum tipo de estímulo para que você tenha uma medida mais limpa aqui nesse primeiro momento. Tá certo? Isso para facilitar o entendimento de vocês logo no início de trabalhar com esse dado, beleza? As medidas, então, da variabilidade da frequência cardíaca, elas devem ser sempre feitas, pessoal, em repouso, o que não tira a possibilidade de vocês fazerem também a coleta da variabilidade pós-esforço. Exemplo, imagina que aí no teu espaço, Fernando, você vai fazer algum teste incremental na bike, vai fazer um teste no remo com o teu aluno, beleza, para avaliar a condição cardiorrespiratória dele, para prescrever o treinamento para ele propriamente dito. Então, você vai ter um momento da avaliação da variabilidade em repouso, que é importante e deve ser feita. Você seguiu as recomendações, deixou 24 horas em repouso. Mas o que você fez? A hora que esse aluno terminar, pessoal, o teste, deixa ele 10 minutos em repouso ali sentado e coleta a variabilidade dele. Por quê? Quando você termina a atividade, vamos lembrar o que a gente viu lá agora no início, a gente vai ter uma ação simpática muito grande, não vai? A gente vai ter exercício lá no extremo, frequência cardíaca alta, débito cardíaco alto, e isso vai demorar um pouco para retornar. Então, assim, a retomada vagal vai ter um certo custo, a reativação vagal vai demorar um pouco. Então, quanto mais treinado o cara mais rápido é essa reativação. Quanto menos treinado, menor vai ser essa reativação. Então, olha que dado interessante, já com a variabilidade, fazer a medida de repouso do cara desse jeito, e se você trabalhar com qualquer tipo de aplicação também de teste de esforço para uma prescrição ou por uma simples avaliação, para classificar ou diagnosticar aquele indivíduo, mesmo que não seja para prescrever, mas aí é de cada um, né, se faz isso ou não, você vai lá e põe 10 minutos depois ele em repouso e coleta isso daí. Pronto, você libera ele, tá feito. Então, esse dia é só para fazer essa avaliação. VFC antes, aplicar um teste em massa e VFC depois. Seja lá no CrossFit, seja onde quer que for que você vai aplicar esse teste. Você vai ter um momento inicial desse cara. Quando você for fazer a reavaliação dele também, você vai ter o quê? O mesmo protocolo, as mesmas 24 horas, nas mesmas condições, por volta do mesmo horário que você fez. Pelo amor de Deus, não vai me marcar uma avaliação 9 horas num dia, a reavaliação às 15 horas da tarde, no outro momento, porque o ciclo circadiano vai influenciar na variabilidade, de uma forma geral. Então, não faça isso. Tente colocar próximo do mesmo horário ou no mesmo horário para que você tenha informações bem condizentes. E aí, o que você vai ter? Moçada, 10 minutos depois, vocês vão aprender aqui a fazer a leitura do estresse cardiovascular desse indivíduo. Poxa, se o seu treino está alinhado, está ajustado, está melhorando a condição dele cardiorrespiratória, está mexendo com a parte aeróbia dele, fatalmente o RMSSD dele vai aumentar, a variabilidade dele vai ficar mais considerável, a reativação de vagal dele vai ser mais rápida. E isso é muito legal de vocês fazerem e simples. Só que você vai entregar mais valor para o seu cliente e vai mostrar mais resultado e vai te dar mais segurança no seu trabalho, tá certo? Segunda coisa que vocês devem se atentar aí, a posição corporal, tá? Ou sentado, ou deitado, ou em pé. A gente vai ver mais à frente nos slides que tem que você pode fazer nas 3 posições, que tem validação para as 3, mas cada uma tem a sua observação, tá? Como você já deve estar interpretando pela imagem que está aqui, eu recomendaria a avaliação sentado. André, então quer dizer que eu não posso fazer deitado? Não é isso. Você pode fazer deitado. Mas principalmente se você trabalha aí com atletas de endurance, de alto rendimento, indivíduos que têm aquele VO2 mais considerável, né, tem aquele lastro de resistência aeróbia, sugiro não fazer deitado. Porque ao deitar você predispõe a um fenômeno da saturação vagal, que você pode, teoricamente, bugar o sistema nervoso autônomo do indivíduo e supraestimar o parasimpático daquele indivíduo simplesmente pela mudança corporal de deitar, tá? Então, recomendaria que fizesse sentado, mas não teria problema nenhum fazer deitado, etc. E principalmente se for um indivíduo que não é treinado, não teria problema, mas você teria que sempre seguir esse padrão. Mas eu procuro recomendar o sentado porque é como se você deixasse assim,
um equilíbrio mais justo, digamos assim. Não é a mudança corporal que vai influenciar mais a atuação de um ou outro sistema, ou do parasimpático ou do parasimpático. É como se sentado colocasse o indivíduo numa situação mais neutra e deixasse a resposta do sistema nervoso dele autônomo, de uma certa forma, ficar mais proeminente para aquele que o está naquele momento, certo? Número 3, pensamentos neutros. Quando a gente fala a questão do próprio pensamento neutro, é difícil você ficar sentado e não ficar pensando em nada. Você vai pensar em alguma coisa, seja nos boletos, nas coisas que você tem para pagar, ou nas coisas que você tem para receber, né? Mas, enfim, é só passar a mensagem para o indivíduo ficar relaxado e, tipo assim, não procurar ficar preocupado com nada que está acontecendo ao redor. Tipo assim, olha, Thiago, se você escutar qualquer barulho, uma freada de carro lá fora, cair alguma coisa no chão, cara, não se desfoca, fica bem concentrado, fecha os olhos, foca no teste que você está fazendo, não controla a respiração, fica bonitinho sentado, fica bem tranquilo, só relaxa, esquece o mundo à sua volta, só isso, tá? Número 4, um ambiente controlado de temperatura, né? Não deixar ele nem muito, num ambiente muito quente, também nem muito frio, para que isso também não tenha nenhum tipo de influência. Evitar estimulantes. Então, por exemplo, o teu cliente tem costume de todo dia já tomar uma certa quantidade específica de café. Se ele já está acostumado com aquilo, não é aquela dose que ele toma diariamente que vai mudar absurdamente o comportamento da variabilidade da frequência cardíaca, e aqui nós não estamos falando de controles específicos para uma pesquisa científica que a gente deve tomar um certo rigor. Mas é claro, se você pegar um indivíduo que não está acostumado a tomar café, ingestir uma certa dose de cafeína de algum outro tipo de estimulante, um Red Bull, alguma coisa que o seja, isso vai sim influenciar a resposta da variabilidade da frequência cardíaca dele naquele momento, tá? Duração de 10 minutos, que é com base no Task Force, né, que a gente sempre costuma sugerir que o indivíduo faça a coleta desses dados de variabilidade da frequência cardíaca, é como se fosse o padrão ouro. Só que a gente não vai trabalhar com os 10 minutos, pessoal, porque isso não é aplicado à prática. Pega o exemplo do próprio Rafael no futebol, e eu também já trabalhei no futebol. Se a gente pegar 10 minutos, que seja só 3 vezes por semana, para fazer coleta de VFC, que esses caras, o treinador mata a gente. E os jogadores já burlam o teste, porque a maioria vai dormir em 10 minutos e não vai querer acordar depois. Aí depois o treinador vai reclamar que os caras estão chegando no campo para treinar no fubá, porque você pôs ele numa condição total de paz e amor e relaxamento, que o cara não quer sair daquilo. Então isso aqui é uma coisa que, apesar de existir o padrão ouro, que é o Task Force, que é fazer os 10 minutos de coleta de VFC, jogar os 5 minutos iniciais fora e trabalhar com os 5 últimos aqui, seja um método validado e padrão ouro, já existe validado agora também um método que a gente chama de ultra short, que você pode trabalhar com janelas curtas de 1, 2 ou 3 minutos, que tem a mesma reprodutibilidade, acurácia e validade desse método mais extenso, que isso não se aplicaria nem para o personal, é difícil você fazer um trabalho desse, certo? Então a gente tem que sempre fazer assim, pegar o que é coerente cientificamente, que tem a validação, que é aplicável e reprodutível no nosso meio. Nem sempre as 3 situações a gente vai conseguir conciliar, tá? E o mais importante também de tudo, né? Um dos mais importantes de tudo, sempre no mesmo horário do dia, como eu falei agora há pouco para vocês, porque de acordo com o nosso ritmo circadiano, o comportamento da variabilidade da frequência cardíaca ao longo do dia, ela se altera em diversos momentos. Então, se você fizer a variabilidade do cara de manhã, de tarde, de noite, isso irá estar alterado. Ah, André, mas como é que eu faço com o meu aluno que às vezes é treinar de manhã ou de tarde? Ele varia. Tenha sempre o dado dele de variabilidade de manhã e de tarde. Você vai coletar sempre nos 2 cenários. E você nunca, e quando ele for à tarde, você sempre vai comparar a VFC dele da tarde no horário que ele vai, e sempre quando ele for treinar com você de manhã, você vai comparar os dados de VFC dele da manhã com a manhã. Nunca tarde com manhã, porque senão isso aí também vai fazer com que você tenha interpretações equivocadas em relação a isso, certo?